Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai fazer ali a correção de mais uma Olimpíada de Matemática. Se liga aí. Sejam muito bem-vindos, galera. Eu sou o professor Rodrigo Queiroz, vocês estão no Matemática Fácil, mas antes de começar, aquele acordo de sempre, né? Já vai lá, senta o dedo no like, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com a galera. E também deixa um comentário, galera, tá? Para ajudar ali o YouTube a entender que vocês estão gostando dos nossos materiais. Pessoal, nesse último dia 30, né? Na verdade, no dia que foi a prova, no dia 30 de maio de 2023, teve a 18ª edição da OBMEP, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. E aí, a primeira fase é composta de 20 questões e é dividida em 3 níveis. Hoje a gente vai comentar o nível 1 e nos próximos dias aí, nível 2 e 3, tá? Então, como a gente falou, dá uma olhadinha aí, ó. A gente teve a provinha da Olimpíada. Hoje a gente vai comentar a galerinha do nível 1. Lembrando que nível 1, galera, é o pessoal que está em 6º e 7º ano, ok? Então hoje a gente vai fazer ali a correção da galera do nível 1. E o pessoal do nível 1 é o pessoal de 6º e 7º anos, ok? Então essa é a galera que a gente vai dar uma atenção na provinha de hoje. A gente vai fazer ali o comentário de todas as questões, passo a passo, cada uma delas, ok? 20 questõezinhas ali, a gente vai passar por todas elas aqui, uma a uma. Vou deixar meu rascunho aqui ao lado e vamos começar aqui. Então olha lá, galera. Pegando aqui nossa provinha, né, escaneei ali, tive acesso à nossa prova e agora a gente vai comentar em cima dela. Então vamos dar um zoom aqui, já para a gente dar uma olhada nas nossas primeiras questões. Então olha lá, vamos dar um zoom aqui, deixar bem localizado. Sem enrolação, pessoal, já vamos ali para as nossas questõezinhas, tá? Só para a gente ver, né, tava ali na parte de cima, mas para a gente comentar, olha lá. Questãozinhas ali da galera do nível 1, 6º e 7º anos, ok? Então aqui é a galera de 6º e 7º ano, nível 1, é o que a gente vai fazer ali a correção. Então olha lá. Primeira questãozinha, vamos dar aquele zoom legal aqui, para a gente comentar, que falava o seguinte, olha ali. Na primeira questão falava o seguinte, deixa eu só olhar aqui em relação ao nosso traço, quando eu dou esse zoom aqui, para ele ficar num tamanho legal na hora que a gente for escrever. Beleza. Então olha lá, pessoal, falou o seguinte na primeira questão. Joana só pode retirar uma lata da pilha se não houver nenhuma lata apoiada sobre ela. Qual é o menor número, né? Então sempre tem que ficar ligado ali nas perguntas, né, pessoal? Qual é o menor número de latas que ela precisa retirar antes de pegar a lata indicada pela seta? Então aqui eu escaneei a prova, galera, ficou preto e branco, mas a latinha em questão que ela quer é essa aqui indicado pela setinha, ok? Essa é a latinha que a gente quer retirar. Então aqui bastava o quê? A gente contabilizar quantas latas eu posso tirar. O que não pode acontecer? Eu não posso, por exemplo, tirar essa lata. Por quê? Ela está servindo de apoio para essa daqui e aí as latas cairiam, ok? Isso não pode acontecer. Então eu tenho que tirar ali essa primeira lata, tenho que tirar essa segunda, tiro essa terceira e a quarta. Quase tenho acesso ali, só ainda falta esse pessoal aqui do outro lado. Então eu vou tirar 5, 6, 7 latas. Tirando essas 7 latas, nota que eu não tirei nenhuma que era de apoio de outra, e aí sim eu vou ter acesso à latinha em questão que ele queria, que era essa lata que eu marquei de amarelo, ok? Então primeira questãozinha, super tranquila ali, gabarito, letra C, 7 latas, ok? Era só aí essa questão de visualização. Na questão de número 2, pessoal, falou o seguinte, olha lá. José comprou uma calça na loja Alfa e uma camisa na loja Beta. Então vamos deixar isso daqui, né? O que rolou ali as contas para o José. Então, para o José, os cálculos foram esse daí. Ele comprou uma calça na loja Alfa. Então, calça na loja Alfa é R$80. Então, esse é o gasto dele. E ele comprou uma camisa, então camisas, loja Beta, ela custa 65. Então vamos colocar aqui. Então o gasto dele foi de R$145. Beleza. Luiz, né, voltando lá na nossa perguntinha, Luiz comprou uma calça. Então agora vamos colocar aqui os gastos do Luiz.
Luiz comprou uma calça na loja Beta, então calça, loja Beta, R$90. Então a calça dele custou 90. E uma camisa na loja Gama. Então camisas, loja Gama, ela custa R$60. Vamos colocar aqui. 90 mais 60, o gasto do Luiz foi de R$150. Tranquilo até aí, né, pessoal? Perguntinha dele pra gente. Ele lançou ali, ó. Quanto Luiz gastou a mais do que José? Então, olha lá, pessoal. Se o Luiz gastou 150 e o José 145, quanto que eles gastaram a mais? É só fazer a diferença, por mais que esteja na cara, né? 150 menos 145, a gente vai ter ali R$5. E R$5, nosso gabarito, letrinha A. Então, questãozinha 2, letra A. Beleza? Dá aquela pausa, tira o print. Lembrando, né, pessoal, marca a gente ali nas nossas redes sociais, @matemáticafácil, o primeiro A, sendo o numeral 4. Marca a gente lá que a gente reposta vocês, beleza? Então aí, questãozinha tranquila, né? Vamos olhar ali a nossa terceira questão. Terceira questão falava o seguinte, pessoal, acompanha lá. Estava da seguinte maneira. Diana colocou um único colar, e eu ainda vou deixar isso aqui marcado, um único colar sobre uma mesa e tirou uma fotografia. Em seguida, recortou a fotografia ao meio na horizontal. Então, eu tinha lá minha fotografia, ela recortou ao meio, tá? Essa foi a ideia. Uma das partes recortadas é mostrada na figura abaixo. Então, digamos que a parte de cima da nossa figura é essa que ele deixou aqui em destaque. Qual das figuras a seguir pode ser a outra parte da fotografia? Então, nota que a parte que a gente tem ali 3 pedaços ali de arco, né? Se eu fosse encaixar esses 3 pedaços de arco, eu teria aqui, ó, 1, 2 e 3 na minha figura, tá? Só que eles estão nessa posição que eu desenhei? Não estão, né? Tá um do lado do outro. Então, eu teria que colocar um desse lado, um desse lado. Vamos desenhar ele aqui de novo. E mais um aqui, né? Ali na horinha da prova você poderia desenhar com o seu lápis mesmo. Só que olhando aqui, pessoal, o que a questão falou? Tem que ser um único colar. E aqui eu tenho quantos? Eu tenho 2, né? Eu tenho um colar central aqui e eu tenho um outro na extremidade. Então, tenho 2, letra A não é. Olha para a letra B. Falava lá o seguinte, na B. Se eu desenhasse ali da mesma forma, então coloca aqui um colar, um outro e um outro. Não ficaria a mesma ideia? Eu teria 2 colares? Também não serve, né? Na letrinha C, vou até tirar um pouco desse zoom aqui, para facilitar a nossa visualização da questão toda. Olha lá. Se eu desenho da mesma forma, então coloca aqui um dos colares, o outro e o outro. Aqui também eu tenho 2 colares, né? Um colar desse lado e um do outro. Não serve. Na letra E, eu teria 3 colares se eu encaixo lá a parte da nossa foto. Também não é o que ele quer. Agora, olha para o item D. Se eu coloco aqui a parte da nossa fotografia que foi retirada, nota que aqui eu fui dando a volta, começando de qualquer lugar, mas o colar é único, né? Por exemplo, se eu começo desse ponto. Ele foi, deu a volta, subiu, desceu e voltou no mesmo ponto. Então, o colar é único, certo? Então, nosso gabarito aqui da número 3, letrinha D, de questãozinha detonada, ok? Então, aí, questões tranquilas até agora, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O número 4 está nessa folha? Não, o número 4 está na próxima. Então, vamos lá. De questão número 4. Aqui vai até a 9. Questãozinha número 4. Vamos dar aquele zoom legal aqui. Vamos posicioná-la. Questão número 4 falava o seguinte para a gente. Olha lá. 5 cartões iguais, A, B, C, D e E, em forma de triângulo equilátero. Lembrando, né, pessoal? Se é triângulo equilátero, todos os lados do meu triângulo são iguais. Foram colados em uma cartolina, um por vez. A figura mostra como ficaram esses cartões depois que foi feita a colagem, né? Qual foi o terceiro cartão colado? Então, como a nossa questão é isso, ele quer saber qual foi o terceiro cartão. Galera, se a gente fosse aqui desenhando mais ou menos a ideia, né? Já que eu quero formar um triângulo equilátero, eu poderia colocar aqui, por exemplo,
todos eles são triângulos, né? Eu poderia colocar aqui, por exemplo, o B, para ser essa parte aqui. Só que aí o A vai sobrepor uma parte dele, né? O A vai ficar aqui uma parte em cima. Então, meu A foi o segundo. E eu venho e coloco o E. Na hora que eu coloco esse E, nota que a minha figura como um todo, lógico que o meu não ficou reto, né, galera? Mas a figura como um todo, eu vou pegar ali na formação dele. Na hora que eu coloquei ali as figuras B, depois o A e depois o E, essa galera aqui não formou, pegando aqui na figura fica mais fácil, né? Essa galera não formou um triângulo equilátero? Formou. E qual foi a ordem que a gente utilizou ali? Primeiro eu coloquei o B, depois eu coloquei o A e depois eu coloquei o E. Então, quem foi o terceiro cartão? O E. Já é o nosso gabarito, ok? Letrinha E, bastava ter essa visualização das figuras. Vamos de questãozinha 5. Falava pra gente o seguinte, se liga lá. Vamos tirar aqui o zoom pra gente centralizar toda a nossa questão. Aí. Beatriz tem 9 carimbos retangulares, de mesmo tamanho, organizados da seguinte maneira. Então tá rolando aquilo ali com os carimbos da Beatriz, né? Dá para aumentar um pouquinho aqui e a gente centralizar. Aí. Então, esses são os carimbos da Beatriz, certo? Usando carimbos diferentes, ela carimbou 3 vezes sobre o mesmo retângulo e obteve essa figura. Então, eu tenho que encontrar esse padrão usando as figuras lá de cima. Quais foram os carimbos que ela usou? Então, primeiro de tudo, galera, se eu tenho uma faixa preta ali no meio, de cara eu já sei que eu usei o carimbo 1B, que é esse cara, né? Então, o carimbo 1B foi utilizado. Depois, galera, nota que eu tenho essas duas pontinhas. Para ter exatamente essas duas pontinhas, eu tenho que usar, olha lá, o carimbo 2B, certo? Então, o carimbinho 2B foi utilizado. Só com esses aqui, acho que a gente já tem um gabarito, né? Olha lá, 1B, 2B. Então, não é a letra A, não é a B. Ó, a gente já fica entre 2 itens, né? Para o último, pegando o último cara lá. Se eu quero ter mais nada, né? Minha figura já está completa. Então, nota que eu tenho que colocar um carimbo em algum lugar que vai ficar sobreposto em algum lugar que eu já tenho. Que seria o quê? Ou em cima já da faixa, ou em cima dessas estrelinhas. Das opções que a gente tem, o único que eu posso usar é o 3C, porque aquele pontinho ele já vai ficar em cima do retângulo. Então, ele não vai aparecer, certo? Então, o nosso terceiro carimbo foi o 3C. 1B, 2B e 3C, gabarito nessa sequência, letrinha C, de questãozinha detonada, arrebentada, ok? Vamos para a próxima, questão de número 6, está aqui embaixo ainda, né? Olha lá, já vamos dar aquele zoom legal aqui para melhorar para vocês a visualização. Questão 6, galera, falava assim: se os números abaixo forem escritos em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, qual deles será o terceiro? Então, olha lá, como a gente tem frações, tem que ir lá e fazer a divisão, né, pessoal? Então, você vai lá e faz 1 dividido por 6, 0, 0 e a vírgula. Aqui, dividindo esses caras aqui, vai ser por 1, que sobra 4. Coloco 0. Qual número que a gente vai multiplicar ali? 6 vezes 6, que dá 36. Sobra 4 e vai ficar uma dízima periódica, né? Vai ficar sempre 6, 6, 6, 6. Então, o nosso primeiro aqui, vou colocar aqui mais para o lado, ele é 0,166666 infinitamente, né? Vai continuar assim. Vamos usar isso aqui como rascunho. Vou apagar aqui para a gente fazer os demais aqui também. 6 dividido por 10. Não dá para dividir, coloco o 0, 0 e a vírgula. 6 vezes 10, 60, acabou. Ou seja, esse cara é 0,6. Mas como a gente quer comparar números decimais, né, pessoal, número com vírgula, o interessante é igualar o tanto de casas depois da vírgula. Como eu não sei quantas casas vão ter os outros, por enquanto eu vou deixar assim. O próximo, e aí você vai fazendo essas divisões, tá?
Aqui eu não vou dividir todo mundo, vou só colocar o resultado, mas a ideia é dividir esses números. Então, 16 dividido por 100, a gente vai ter ali 0,16. O outro aqui já é 0,06 e o último 0,166. Tá? Para comparar essa galera, eu vou igualar as casas. Então aqui eu vou colocar a ideia de 3 casas depois da vírgula. Eu já tenho 3, 0,6 com 0, mais um zerinho, 2 zeros, e ali em cima eu vou deixar, deixa eu voltar aqui, diminuir minha borracha, vou colocar só 3 casinhas. Então, ó, todo mundo tem 3 casas após a vírgula. Dessa forma, fica fácil a gente comparar os números decimais, certo? E colocar eles ali em ordem. Então, quem foi ali o nosso primeiro? Quem é o menor de todos, né? O primeiro fica sendo aqui a letra D, é o menor valor, né? 0,60 é o primeiro. O segundo é o 0,160, seria o segundo. E o terceiro que ele quer? Esse aqui, ó, 166 é o terceiro. Só que lembra que se eu fosse colocar mais uma casa, eu até posso colocar, né? Mais uma casa para cada, para a gente comparar. O de cima lá ele continua sendo 6 e os outros vão ser zeros para igualar as casas. Porque aquele primeiro é 6, 6, 6 a vida toda, né? Então só para a gente ter essa diferença, né? Então esse daqui fica sendo o terceiro porque ele é 1660, o outro é 1666. Ele seria o nosso quarto valor. E o 6.000 seria o quinto. Como ele pediu para a gente o terceiro, então terceiro valor, letrinha E. Gabarito, letrinha E. Ok? Lembrando, né, galera, eu vou até voltar aqui para falar com vocês. Toda vez que a gente for fazer comparação de números decimais, é interessante igualar o tanto de casas após a vírgula, porque aí fica fácil a gente fazer essa comparação, beleza? Seguindo lá. Questãozinha 6 foi, vamos para a questão de número 7. Olha lá. Questão 7 falava o seguinte. Os segmentos horizontais dividem o retângulo da figura em 4 faixas de mesma largura. A área da região amarela, era amarela igual eu falei, né? Eu digitalizei, perdeu a cor, mas é essa parte sombreada aqui. Eu vou até colocá-la aqui, seria essa parte, sendo a amarela. Está sendo a nossa parte cinza, ok? Divide o retângulo, a área da região amarela corresponde a qual fração da área do retângulo? Galera, então o que eu tenho aqui? Eu tenho retângulos e ele dividiu primeiro na horizontal. Eu poderia jogar valores e fazer cálculos, mas como a galera do sexto ano, né, pensando ali para todo mundo, ainda não aprendeu a ideia de áreas, então eu vou fazer dividindo a nossa figura mesmo, tá? Então, por exemplo, se eu dividir ele ali 1, 2, com 3 faixas na horizontal, eu vou dividir com 3 faixas na vertical também. Então, eu vou colocar uma faixa aqui, por exemplo, a outra aqui e a outra aqui, tá? Dividir, né? Dividir ele em 4 pedaços assim também. E agora eu vou fazer o quê? Nota que as nossas figuras estão dividindo sempre em triângulos. Então, quer dizer, os quadradinhos ali, né, os retângulos, está dividindo em 2 triângulos. Então, quem não está dividido dessa forma, eu vou dividir agora. Então, eu vou fazer essa divisão. Então, por exemplo, esse aqui não está dividido, eu vou dividir. Esse também. O outro já está dividido. Esse não está, dividir agora. Esse já está, esse também, esse não. Divide, divide. Vamos colocar ali bem pertinho, né? Aqui eu já tenho 2, 2. Aqui eu também vou dividir. Aqui também, dividindo em triângulos. E aqui. Ao contabilizar esses triângulos, galera, a gente vem contando todos eles ali, né? Contar a quantidade, né? Vem contando ali 1, 2, 3, 4 e assim por diante. A gente vai ver que tem 32 triângulos. E se a gente contar quantos estão pintados, a gente vai ver que vai dar 16. Dá aquela pausa no vídeo e confere. Então, eu tenho 16 que estão pintados e 32 no total. Então, estou pegando 16 que são os pintados e 32 que é o total. Isso aqui é uma fraçãozinha. Se a gente simplificar, pode ir simplificando por 2 várias vezes, mas aqui eu já vou simplificar por 16. 16 por 16 é 1, 32 por 16 é 2. Então, 1/2, gabarito, letrinha C. Beleza? De novo, né?
Poderia jogar com valores, mas pensando na galera do sexto ano que ainda provavelmente não viu ainda a ideia de área de triângulo, né? Fazer o cálculo dela com valores, então uma forma didática ali, sem atribuir valores, você poderia fazer assim. E lembrando também, né, galera, todo exercício a gente pode fazer por vários caminhos, ok? Questãozinha de número 8. Falava assim, ó. Pedro e Paulo fizeram compras no supermercado. Pedro, então vamos colocar aqui para o Pedro. O Pedro fez a seguinte compra. Ele comprou 4 garrafas de suco de 5,50. Então, 4 vezes 5,50. Beleza. E 5 pães por 2,20 cada pão. Então, mais 5 vezes 2,20. Ok. Ao fazer esse cálculo aqui, a gente vai achar que o total que o Pedro gastou são R$ 33,00. Vamos fazer essa ideia agora para os cálculos do Paulo. Ver o que o Paulo gastou. Voltando lá. O Paulo comprou 1,4 kg de banana por R$ 5,00. Então, para saber o preço, né? 1,4 vezes 5. Lembrando, né, pessoal, que talvez você ainda no sexto ano não use, mas multiplicação eu posso usar o xizinho ou um ponto, também significa multiplicação, tá? Ao multiplicar essa galera aqui, a gente vai ver que isso daqui vai dar 13. Ok. Continuando lá. Aí ele falou o seguinte pra gente. Qual das expressões aritméticas, né? A expressão aritmética é o quê? A expressão que tem valores, que tem números, ok? Parte numérica. Expressões aritméticas abaixo representa a quantia em reais que Paulo deve dar para Pedro, de modo que ambos tenham contribuído com o mesmo valor para as compras. Ou seja, eu quero que o total das compras seja dividido entre eles. Se a gente somar 33 mais 13, o nosso total não dá 40? 40 dividido por 2, cada um teria que ter dado R$20. Só que o Pedro deu 33, então para ser R$20, ele teria que ter gastado R$13 a menos. E, perdão, aqui eu já pensei no resultado, né, galera? Aqui 1,4 vezes 5 ele vai dar 7, tá? Aí 33 mais 7, 40. Eu já estava pensando no resultado lá na frente. Por isso que a nossa soma agora deu 40, tá correto? Dividido por 2, 20. Então cada um teria que dar R$20. Para o Paulo dar R$20, se ele deu 7, ele tinha que ter dado R$13 a mais. E aí qual dessas expressões que vai dar esse resultado? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Na letra A, 4 vezes 5,5, a gente faz o cálculo dele ali. E 3 vezes 2,20. Não é a primeira parte lá? Somando essa galera não vai dar 33, que é o que o Pedro gastou? Certo? Esse primeiro pedaço aqui dá conta. Não é a mesma conta do Pedro? Então isso aqui não vai dar 33? Essa outra parte, 1,4 vezes 5, não dá 7? Se eu faço 33 menos 7, isso dá o quê? A gente fazendo ali esse cálculozinho, 33 menos 7, e aí dividindo por 2. Nota que vai dar essa diferença, né, galera? Se a gente faz ali o 33 menos 7, 26, e aí 26 dividido por 2, vou colocar dessa forma, vai dar 13. E R$13 não é a diferença que está tendo ali, que um pagou a mais do que o outro, certo? Então, se a gente testar todas as demais letras, nenhuma delas vai dar essa diferença dos R$13, só a letrinha A, ok? O que o pessoal poderia confundir? Não focar na pergunta, né, galera? Que ele falou lá, ó. Qual das expressões algébricas representa a quantia em reais que Paulo deve dar a Pedro para que ambos tenham contribuído com o mesmo valor? Então, para todo mundo dar o mesmo valor, que é R$20, ele tem que pagar 13 de volta para o colega. E a única continha que dá 13 é a letra A. Beleza? Questãozinha de número 9. Vamos tirar aqui esse zoom para a gente contabilizar esses itens aqui. Olha lá. Falava o seguinte. Acompanha lá com a gente. José tem várias peças que se encaixam perfeitamente nos espaços dos tabuleiros abaixo.
são, né, vamos marcar ali. Ele falou para a gente que são 8 peças iguais em forma de quadrado e eu tenho 9 peças iguais em forma de triângulo. E ele ainda falou, é possível juntar duas peças em forma de triângulo para formar um quadrado, igual está aqui na figura. Beleza. Qual dos tabuleiros abaixo o José pode cobrir sem sobreposição, ou seja, sem colocar uma peça em cima da outra, usando todas as suas peças? Então, tem que utilizar todas. Uma dica, né, galera? É focar em contabilizar os quadrados. Por exemplo, você poderia olhar isso daí, para ver aonde que ele usou todos os quadrados. Então, como é que ficaria? Se a gente tem 8 quadrados, olha na letra A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já não usei todos, não pode ser. Letra B, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já usou os 8, né? Pode ser uma opção. Vamos olhar para a letra D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já usou 6, 7. Não usou todos os quadrados, não nos serve. Na letra E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e tem mais. Então, poderia ser? Poderia. Vamos contar os outros, né? Vamos olhar aqui a nossa letra C. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Também não serve. Então, olha lá. Eu deixei pintado que eu já gastei todos os quadrados. Aí eu tenho 9 triângulos. Lembrando que os triângulos eu posso formar, com 2 deles eu formo um quadrado. Então, se eu fosse usar para os próximos aqui, né? Lembrando que eu tenho 9. Então, eu teria usado aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos já. 7, 8, 9. Fica faltando para formar minha figura. Agora, olha para a letra B. 1, 2 para formar esse quadrado. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, usei os 8 quadrados e os 9 triângulos. Então, nosso gabarito aí fica sendo letrinha B. B de bola, tá? Questãozinha aí detonada. Vamos para a próxima, questão 10. Vamos lançar aqui aquele zoom e posicionar a nossa questão. Falava o seguinte na 10, ó. Aqui. Falava assim, Antônio, Benedito e Carlos colecionam figurinhas. O número de figurinhas de Antônio, então eu vou anotar eles aqui. Então, o Antônio, o Benedito e o Carlos. Falou o seguinte, o número de figurinhas de Antônio é igual a 4/5 do número de figurinhas do Benedito. Então, 4/5 das figurinhas do Benedito. Beleza. O número de figurinhas do Carlos é 3/4 da do Benedito. Então, 3/4 das figurinhas do Benedito. Ok. Para igualar esse pessoal, eu tenho que igualar os denominadores sempre, né? Então, bastava multiplicar aqui os denominadores de forma inversa, um pelo outro. Então, aqui eu vou fazer vezes 4. Para não alterar, vou fazer também vezes 4. Então, 4 vezes 4, 16. 5 vezes 4, 20. Ou seja, das 20 figurinhas, você pode pensar assim, né? Das 20 figurinhas que o Benedito tem, que eu já posso colocar que são 20, quantas o Antônio tem? 16. Tá? Pensando para o próximo ali, vou fazer vezes 5. Então, para não alterar minha fração, aqui também vezes 5, frações equivalentes. 5 vezes 3, 15. 4 vezes 5, 20. Ou seja, agora aqui eu sei a quantidade de figurinhas de cada um deles, né? O Antônio tem 16, Benedito tem 20 e o Carlos tem 15. E ele pediu. Dos 3 amigos, ele perguntou quem tem mais e quem tem menos figurinhas nessa ordem. Então, quem tem mais? Benedito. Quem tem menos? O Carlos. Então, Benedito e Carlos, gabarito, letrinha C. Tá? Questãozinha aí, matada. Vamos de próxima, questão 11. Falava pra gente o seguinte. Deixa eu tirar aqui o nosso zoom para posicionar a questão de número 11. Olha lá. Falava assim.
Uma folha retangular preta foi cortada em 2 pedaços. Um deles está mostrado aqui abaixo, é esse cara. Qual é o outro? Então aqui, pessoal, era uma ideia de sobreposição, né? Nota que eu tinha aqui, olha a posição que está essa folha e como estão as outras. Aqui eu tenho que fazer uma rotação dela, né? Porque essa base, na verdade, tem que virar aqui a lateral. Então, se eu faço essa rotação, a única figurinha que encaixa ali perfeitamente é a de letra D, ok? Dá aquela pausa, visualiza aí esse encaixe. Nota que esse pedacinho aqui, ó, vai encaixar perfeitamente nessa parte. E aí vai fechar o nosso retângulo, tá? Imagina aí essa sobreposição, ok? Então, questãozinha ali só de visualização. Questão de número 12 falava assim. Em um mês, 3 domingos caem em dias pares. Em que dia da semana cai o dia 10? Então, você está falando dos dias da semana, vamos colocar lá como se fosse um calendário. Então, eu tenho domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e volta no domingo, tá? Como ele falou pra gente, pessoal, que quer que tenha 3 domingos caindo em dias pares, nota que o primeiro dia tem que ser par. Então, seria, por exemplo, o dia 2. Né? O dia 1 seria sábado, por exemplo, e aí o dia 2 ali. Conta comigo. Aí 2 mais 7, o próximo domingo é 9. 9 mais 7 vai para 16. Mais 7, 23, mais 7, 30. E aí, se tivesse ali o dia 31, ok, né? Mas o que ele pediu foi cumprido. E é dessa forma que vai aparecer, né? Eu tenho lá, ó, 1, 2, 3 domingos que são dias pares. Ok. E ele quer saber em que dia da semana cai o dia 10. Olha lá, dia 9 está no domingo, então dia 10 ele vai cair no dia seguinte, na segunda-feira. Então, o nosso gabarito, letrinha A. Bastava montar ali a ideia de um calendário, igual o calendário que você olha ali no seu celular, tá? Só lembrando, né, pessoal? Quem ainda não nos segue lá nas nossas redes sociais, tem aí na descrição do vídeo, tem lá nosso grupo de WhatsApp, Telegram, Instagram. Tira aquele print aí de você assistindo o vídeo, de você estudando, sei lá, você olhando ali no celular e reposta, marca a gente, que aí a gente faz a postagem de você também, certo? Voltando lá para a nossa provinha, lembrando que a gente está fazendo o BMAP de 2023, prova no dia 30 de maio, essa aqui do nível 1, galera do 6º e 7º anos. Questão de número 13, já estamos aqui indo para as últimas, né, galera? Já indo ali para as últimas questões trabalhadas. Questão 13 falou o seguinte, acompanha lá. 9 amigos comeram 5 pizzas. Algumas cortadas em 6 fatias, outras cortadas em 8. Todos comeram o mesmo número de fatias e não sobrou nada. Quantas fatias cada um comeu? Então, qual que é o problema aqui, pessoal? Eu não sei quantas pizzas tem 6 e quantas tem 8 fatias. Então, eu vou pensar nos dois cenários extremos. Vamos supor que todas as pizzas teriam só 6 fatias. Se são 5 pizzas, não seria 5 vezes 6? Que a gente tem 30? Vamos pensar agora no máximo de fatias que pode acontecer, ou seja, todas as pizzas foram fatiadas em 8. Então seria 5 vezes 8. Que aí o nosso 5 vezes 8 ali, a gente vai ter... deixa eu dar só uma checadinha aqui na gravação, parece que deu uma travadinha aqui, galera. Não tá ok? 5 vezes 8, 40. Beleza. Então... as fatias pode ter no mínimo 30 fatias e no máximo 40 fatias. Mas ele falou pra gente o seguinte, olha lá. São 9 amigos e todo mundo comeu o mesmo número de fatias sem sobrar nada. Todos comeram o mesmo tanto. Ok? Se todo mundo comeu o mesmo tanto e não sobrou nada, o nosso número tem que ser um múltiplo de 9, ou seja, tem que estar na tabuada do 9, né? Entre o 30 e o 40, escreve lá a tabuada do 9 no cantinho, né? 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9, 18. 3 vezes 9, 27. 4 vezes 9, 36.
5 vezes 9, 45 e assim por diante. Qual é o único número que está entre o 30 e o 40 da tabuada do 9? Não é o 36? Então, tinham ali 36 fatias, né? O total de fatias eram essa. E aí, cada um comeu quantas? Cada um comeu 4. E aí, 4, porque era 4 vezes 9 para dar o 36, 4 nosso gabarito, letrinha A. Ok? Então, era só achar ali a ideia do mínimo e do máximo. Vamos de próxima, questão 14. Falava assim. No quadro de aniversariantes da turma da professora Cláudia, há no mínimo 2 e no máximo 6 aniversariantes em cada mês. Se falou dos meses, é igual a ideia do calendário. Vamos montar o nosso aqui. Janeiro. Vou colocar do lado mesmo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Conta, né, galera, para ver se não esqueceu alguém. Tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 meses, tudo certo. Ok. O que ele falou? Há no mínimo 2 e no máximo 6 aniversariantes em cada mês. Beleza. Há exatamente 2 meses com 6 aniversariantes em cada um. Como ele não falou qual é, já vai lá e coloca nos primeiros ali, por exemplo, né? Então, tem 2 meses ali que tem 6 aniversariantes. E há exatamente 3 meses com 2 aniversariantes. Então, 3 meses com 2. Então, tá. Dentre as quantidades abaixo, qual pode ser o número de alunos da turma da professora? Então, ok. Essas aqui são as informações que a gente tem certeza. Então, soma essa galera aqui. 6 mais 6, 12. 12 mais 6, a gente tem 18. Então, até agora eu tenho 18 alunos. Lembra que tem que ter no mínimo 2 e no máximo 6. Só que ele falou a quantidade que tem 2. Ou seja, qual que é o mínimo que pode aparecer nos outros? No mínimo pode aparecer 3 aniversariantes em cada mês. Porque não pode ter 2. Então pode ter 3? Sim. E tem mais quantos meses ali para frente? Não são 7 meses? Então 3 vezes 7... Eu vou fazer a continha aqui embaixo, aliás. 3 vezes 7... 21, e aí ao fazer 21 mais aquele 18, que já é a galera que estava ali fazendo aniversário, né? 21 mais 18, a gente tem ali 39 alunos. Então, o mínimo de alunos que ela pode ter, 39. Só que os aniversariantes, eu também não posso ter ali. O mínimo de pessoas eram 3. Só que o máximo que eu posso ter agora não são 5, por quê? Eu já falei exatamente os meses que tinham pessoas com 6. Então, eu posso ter aqui a galera com 5 em cada um dos meses. Isso não daria, né? Deixa eu mudar aqui a posição da câmera aqui pra gente. Isso, de novo, eu não faria ali 5 vezes 7. 5 vezes 7 é 35. Mais os 18, que já tem lá certeza. Quantos alunos ela tem aqui nesse meio? Ela tem 53. Então, ela pode ter, no mínimo, 39 alunos e, no máximo, 53. Então, desses aí, qual dos valores ali que encaixa? Entre 39 e 53, o único que a gente tem é 45, letrinha B. Não tenho mais nenhum no meio desse intervalo. Então, a gente mata a nossa questão aí com letrinha B. Tá? Questão de número 15. Olha lá. José empilhou 14 cubos com faces brancas e outras azuis. Novamente, galera, digitalizei, né, a prova. Então, essas partes escurinhas aqui seriam as azuis. Lembra que ele falou que lá ele tem 14 cubos, né? Conforme mostra a figura. Vou até marcar esse 14 aqui, bonitinho, né? Quantos desses cubos podem ter todas as faces azuis? Então, bastava a gente marcar aqueles que eu tenho certeza que tem face branca. Então, olha lá, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cubos que eu tenho certeza que tem alguma face branca. Então, dos 14 cubos, se eu tiro 9 que eu tenho certeza que tem face branca, os outros podem ser totalmente azuis, porque eu não estou visualizando todas as faces.
Então, quantos podem ser? 5, gabarito, letrinha E. Simples desse jeito. Era só olhar ali a galera que tinha já a visualização, ok? Última folha e as últimas questões também, as últimas 4 ali. Vamos matar aqui essa provinha. Lembrando que essa daqui é da galera do nível 1, OBMEP 2023, galera de 6º e 7º ano. E a questão 16 falava o seguinte pra gente, olha lá. Em uma cidade, 1/4 da população, vamos marcar aquilo ali, 1/4 da população tem pelo menos uma bicicleta. Dentre os que têm bicicleta, 1/3 tem mais do que uma. Então, dentre a galera que tem bicicleta. E aí eu quero saber, qual fração da população tem apenas uma bicicleta? Eu poderia fazer isso daqui sem valores, igual a gente fez lá aquele dos retângulos? Sim, mas para apresentar recursos diferentes, eu vou jogar valores aqui. Então, eu tenho que pensar, pessoal, em um valor que eu vou poder dividir por 4 e o resultado dele dividir por 3. Então, aí você pode fazer testes, tá? Mas um que eu posso testar aqui, 120. Então, vamos supor que tem 120. Já que ele falou que é 1/4 da população tem pelo menos uma bicicleta, então 120 pessoas eu vou dividir por 4. 12 dividido por 4 é 3, então não daria 30? Beleza. Então, digamos que 30 pessoas têm pelo menos uma bicicleta. Ok. Do total de 120. Dentre essas 30 pessoas que têm bicicleta, 1/3 tem mais do que uma. Então, eu vou dividir por 3, que dá 10. Ou seja, 10 pessoas têm mais do que uma bicicleta. Qual a fração da população que tem apenas uma bicicleta? Então, dentre essas pessoas aí, quem tem apenas uma bicicleta? Qual que é a continha que eu faço ali? Lembrando, né? Isso aqui, o 120, é a minha população, é o total. O 30 que a gente achou aqui é a galera que tem pelo menos uma. E o 10 é a galera que tem mais do que uma. Como que eu acho a galera que tem, a parte da fração ali, que tem apenas uma bicicleta? Se eu tenho 30 pessoas com pelo menos uma e 10 pessoas com mais do que uma, se eu faço 30 menos 10, que é 20, isso aqui não é a galera que tem apenas uma bicicleta, né? Esses 20 seria a galera que tem apenas uma. 20, para virar o 120, que é o nosso total, galera, que continha tem que fazer? Né? Multiplicar por 6? Então, em forma de fração, esse cara seria 1/6, né? Porque 20 vezes 6 volta lá no 120 que a gente usou como instrumento de teste, tá? Então, 1/6, letrinha B. Para ficar fácil, né, bastava achar ali valores, algum número que eu poderia dividir por 4, para ficar mais fácil, divisão inteira, né? Divisão por 4. E o resultado eu poderia dividir por 3. Tá? Qualquer número que desse para testar isso daí. Poderia ser o próprio 12. Eu coloquei 120 só para dar uma quantidade maior, tá bom? Questãozinha de número 17. Falava assim. Só beber uma água aqui, galera. Tá bastante seco o tempo. Se hidratem. Falou assim. Paulinho tem um relógio que só tem o ponteiro das horas. Um dia ele saiu de casa pela manhã, quando o ponteiro das horas apontava exatamente para o 32º minuto. Porque ali no meio é 30, nota que eu tenho ali mais 2 tracinhos, né? Vamos até dar aqui um zoom legal aqui no relógio, para a gente ver essa ideia. Até o 6 é 30, então eu tenho ali mais 2 tracinhos, está no 32, ok? Voltando lá na nossa leitura. Deixa aqui o nosso relógio aqui para ajudar. Conforme mostrado na figura, ao voltar para casa à tarde, o ponteiro das horas apontava exatamente para o 11º minuto. Então vamos colocar esse ponteiro aqui. Começando lá uma hora, no 1 é 5, no 2 é 10, então se ele está no 11º, ele ia estar apontando para essa posição, para esse cara, né?
Quanto tempo ele esteve fora de casa? Galera, se eu pegar essa região aqui entre o 6 e o 7 e dar um zoom aqui do lado, eu tenho lá o 6, o 7. Entre eles, se eu contar ali os tracinhos, nota que eu vou ter 1, 2, 3, 4 tracinhos. 1, 2, 3, 4. Né? Entre uma hora e outra, a gente não tem 60 minutos? Então, ao fazer 60 dividido em 4 partes, eu tenho 12. Ou seja, entre um pedacinho e outro aqui, são 12 minutos. Então, se o ponteiro das horas estava ali entre 6 e 7, são 6 horas. Se andou 2 pedacinhos, o primeiro momento ali, ele está marcando 6 e 24. Então, eu vou anotar aqui. Primeiro momento dele, 6 e 24. Lá no momento final, né, no 12º, está entre 2 e 3. Como é a tarde, então são 14 horas, né, 2 horas da tarde. E andou só um tracinho, então andou só 12 minutos. 14 e 12. Então, bastava ver a diferença entre esses horários, tá? De 6 e 24 até chegar a 14 e 12. Quanto que ele movimentou aí, tá? Qual é a diferença entre eles? Então, ao fazer essa diferença aqui, entre 14 e 12 e 6 e 24, você veria que esse cara é letrinha D. Né? Você poderia montar ali a continha. Vamos fazer ele aqui nesse meio. 14 e 12 para tirar de 6 e 24. Não dá para subtrair, então eu vou tirar 1 hora daqui, vou voltar para 13. E essa 1 hora vai passar a ser minutos. Então, se tinha 12 mais 60, 72. E ali agora 13, que eu não posso misturar, né? Minuto com hora na hora de fazer a continha. Então, agora subtrai normal. Aqui fica sendo 6, 12 menos 4, 8. 6 menos 2, 4. Pega ali o famoso emprestado, 13 menos 6, 7. Então, 7 horas e 48 minutos no nosso gabarito, letrinha D. Tá? Quase indo aqui para as últimas, né, galera? Vamos lá para as últimas questõezinhas nossas. Olha lá. Vamos pegar aqui e visualizar a 18. Falava assim. Uma formiga percorreu o trajeto indicado na figura, formado por segmentos verticais e horizontais, começando e terminando no mesmo ponto. Quantos centímetros ela percorreu? Então, o que a gente pode ver aqui? O que ela já andou? Esse pedaço aqui eu sei que é 8, mais esse pedaço eu sei que é 5. Ok. Esse pedaço aqui de baixo eu sei que é 8. Então, esses pedaços a gente tem certeza que ela movimentou, né? Agora, olha o seguinte, se eu ando essa parte de amarelo junto com essa e essa daqui, não é a mesma coisa que toda essa lateral? Então, eu não tenho mais 8? Seria, né? Ok. Se eu pego para a gente fazer ali o seguinte, vamos colocar aqui de outras cores, para a gente colocar ali na nossa conta. Se eu pego exatamente esse tamanho aqui de trás, não é 5 lá de cima? Beleza. Agora, se eu contabilizo, vou voltar para o vermelho, tá? Esse pedaço encaixado com esse pedaço não forma essa abertura aqui? Então, é mais 8. Então, tem aqui o 8 quantas vezes? 1, 2, 3, 4. Então, 4 vezes 8. E o 5 duas vezes. 2 vezes 5. 4 vezes 8, 32. Mais 2 vezes 5, que é 10. 42 centímetros. 42 centímetros, gabarito. Letrinha E. De eu consigo, eu dei conta, eu arrebento. Vamos para as últimas. Olha lá. Essa daqui era aquela para não zerar, né, pessoal? Interpretação super simples dessa 19. Vamos ler ela aqui juntos. Falava assim. As idades de 3 crianças são 7, 8 e 9 anos. Na figura, vemos a resposta de cada uma delas quando perguntadas sobre suas idades. A criança com 8 anos foi a única que mentiu. Então, vamos marcar essa informação. A criança de 8 anos foi a única que mentiu.
Então, como é que eu vou descobrir quem é essa criança que tem 8 anos, né? Então, olha lá. Esse primeiro, ele falou, a minha idade não é 9. Então, ele pode estar mentindo ou não, não sei. A outra não é 7, agora esse aqui falou não é 8. Se esse aqui está falando não é 8, esse último aqui tem 8 anos, obrigatoriamente. Porque ele mentiu. Ele está falando que não é 8, mas a idade dele é 8 anos. Então foi a única que mentiu, quer dizer que os outros falaram verdade. Ou seja, se esse aqui falou que não é 9, qual que é a idade dele? 7. Se essa falou que não é 7, qual que é a idade dela? 9. Simples assim, tá? A criança mais velha e a criança mais nova são, nessa ordem, vamos dar um zoom aqui para vocês visualizarem com mais facilidade. Os detalhezinhos aqui, né? Que como eu digitalizei, eu perdi a cor das questões. Mas olha lá, eu quero a mais velha, que é a de 9. Ela tem ali um detalhezinho no cabelo. Ali assim, ó. Né? Tem um detalhezinho. E a mais nova, que é esse que tinha um cabelinho loiro, que é o cabelinho claro aqui. Né? Quem está nessa sequência? Quem que está nesse formato? Que tem a menininha de presilha e o loirinho. Letrinha B. É o nosso gabarito. Então eu tenho ali a criança mais velha e depois a criança mais nova, letrinha B. E a última questão dessa provinha OBMAP, que essa aqui dava um trabalhinho, né? Essa daqui foi para fechar com chave de ouro, falava assim. Uma formiga inicialmente no vértice A anda sobre as linhas do quadrilado, do quadriculado na figura sempre para a direita e para cima, até chegar no vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso, passando por algum dos 4 pontos? Primeiro de tudo, galera, para ajudar aqui na interpretação, nota o seguinte, que se eu divido a minha figura em 2 partes iguais, elas ficam idênticas, né? A parte de cima e a parte de baixo. Ou seja, se eu acho o resultado de cima, é só fazer vezes 2, que a parte de baixo vai ser idêntica. Então, quais são os caminhos que ele pode fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte. Nota que para esse ponto, eu só vou poder fazer um caminho, né? Que é subir. Eu vou subir direto e depois virar. Então, para esse, eu só tenho uma opção. Agora, para chegar nesse ponto, eu posso fazer, ó, um caminho é subo 1, direita e chego. Um caminho, né? 2, 3, 4, 5, 6, né? Então eu vou ter ali 6 possibilidades saindo dali, né? Contando de novo, né? Lembra que essa marcação que eu fiz no meio aqui foi só para ajudar a nossa interpretação. Mas que esse cara não tem. Então vamos contar de novo lá os nossos traços. Então eu posso fazer, para chegar nesse cara, eu posso fazer um caminho, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 possibilidades até agora, né? Vamos anotar ali. Agora, dele até chegar no ponto B. Olha os caminhos que eu posso fazer. Eu posso fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aí era a confusão, né? Eu não vou somar, porque se eu tenho 6 possibilidades para fazer o começo, mais 6 no final, eu multiplico. Então, 6 vezes 6, eu vou ter 36 possibilidades usando esse segundo ponto. Então, para o outro lado, a ideia seria a mesma. Para esse ponto, eu tenho só uma possibilidade. Para esse ponto, eu vou ter 36 do mesmo jeito. Então, aqui eu tenho 37 mais 37, que aí nós vamos ter 74, gabarito letrinha E. Então, eu tenho 74 possibilidades de chegar até lá no final. Ok, galera? Então, aqui a gente fez a correção da 18ª OBMAP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas. Galera do nível 1, pessoal de 6º e 7º ano. E nos demais vídeos aí, nas próximas aulas, a gente vai fazer do nível 2 e do nível 3, ok? Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!